Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, os versículos 10 a 23. Ageu, capítulo 2, os versículos 10 a 23. Hoje nós finalizaremos a exposição no livro de Ageu. Tivemos 2 exposições desse texto e hoje serão os últimos versículos desta mensagem totalmente atual para a igreja, não só aqui em Paú, mas a igreja brasileira. Essa mensagem tem como, a série na verdade, tem como título Ânimo Igreja. Então há necessidade da igreja ser revitalizada. Ageu capítulo 2, dos versículos 10 a 23, eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, uma pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós vimos nas exposições anteriores que após o cativeiro babilônico, o povo de Israel continuava distante do Senhor. 70 anos de cativeiro não foi suficiente para moldar o caráter daquele povo. Povo que estava afastado do Senhor por causa da idolatria. Antes do cativeiro babilônico, eles buscavam outros deuses, celebravam a outros deuses, e agora eles viviam num outro tipo de idolatria. A idolatria dos bens, a idolatria do dinheiro, a idolatria da vida pessoal, da vida familiar, dos próprios negócios, vivendo para si mesmos. E por conta disso eles estavam negligenciando a construção do templo de Jerusalém,
templo que havia sido destruído pelo exército babilônico. E então o Senhor chama aquele povo ao arrependimento por causa da sua negligência e mostra para eles que o peso de sua mão estava sobre a nação, estava sobre o povo israelita por causa do seu afastamento do Senhor, por causa de sua idolatria. Então, nós vimos que no decorrer da proclamação de Ageu, o Espírito do Senhor, por intermédio da palavra que foi proferida por Ageu, despertou o coração daquelas pessoas, levou o povo a enxergar a maldade dos seus corações, fez com que o povo enxergasse que eles estavam negligenciando um mandamento do Senhor, que enquanto cada um estava cuidando dos seus próprios negócios, o templo estava em ruínas. Então Deus desperta o seu povo e dá para eles uma palavra pactual, da aliança: eu sou convosco. Apesar dos erros de vocês, eu estou aqui para restaurá-los, eu estou aqui para cuidar de vocês, para dar direcionamento. O povo, quando então começa a construção, eles passam a comparar o templo que agora estava sendo construído com o templo de Salomão. E principalmente aqueles que viram o templo de Salomão começam a chorar, com saudosismo. Ah, mas aquele templo de Salomão era maravilhoso, ele era magnífico. E esse templo de agora, ele é simples, ele é pequeno, ele não tem a mesma glória do templo de Salomão. E então o Senhor diz para o povo: mas a glória da última casa será maior do que a da primeira. E isso em referência ao fato de que o próprio templo de Deus, Cristo, entraria no templo de Jerusalém, naquele templo que eles estavam reconstruindo. E não só isso, após a obra de Cristo Jesus, o apóstolo Pedro escreve na sua carta que agora Deus não depende de um templo físico, porque o templo de Deus é a igreja, pedras vivas, homens e mulheres convertidos pelo poder do Espírito, compõem essas pedras sobre pedras, que é a igreja. Então a igreja é um organismo, a igreja, o povo de Deus, ou melhor, o templo de Deus, no Novo Testamento, não é feito de pedras, não é feito de blocos, não é feito de tijolos. O templo de Deus é feito de gente de carne e osso. É um organismo vivo. E aqui, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor está fazendo uma recapitulação de tudo que estava acontecendo na caminhada do povo. Ele primeiro fala: vocês estão construindo o templo, e a construção do templo está debaixo de ira, porque as mãos de vocês estão impuras. Mas eis que a partir de agora, a partir do momento que a construção finalizou, eu vou abençoá-los. Até antes da construção, eu estava derramando a minha ira sobre vocês por causa do pecado de vocês. Mas agora que a construção foi terminada, foi concluída, eu agora vou abençoar vocês. E então mostra aqui esse texto que o Senhor é fiel ao pacto, apesar da instabilidade, da fragilidade e da incompetência da igreja. Deus é fiel ao pacto. E aí, os últimos versículos de 20 a 23 é o momento onde o Senhor termina a profecia de Ageu no ápice, a promessa do Messias. Ele que virá, resgatará o povo das suas mazelas. Ele virá, redimirá Israel, e através dele todas as coisas serão feitas novas. A promessa do Messias. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, abre aspas: o que emperra o avanço da obra de Deus não é a falta de recursos financeiros, nem a oposição dos inimigos, nem mesmo os entraves políticos, mas o pecado. Deus não requer do seu povo apenas rituais religiosos, ele exige santidade. Fecha aspas. Gerhard von Groningen
diz que a preocupação do Senhor não é somente abençoar materialmente o povo, mas declarar que o Messias viria. De que o Messias viria para fazer o que eles não tiveram competência de fazer em toda a sua jornada. Então vamos avaliar esse texto, primeiro dos versículos 10 a 14, onde o Senhor nos mostra que os nossos pecados contaminam as nossas ações. Veja novamente os versículos de 10 a 14. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ali imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O Senhor está dizendo para o povo o seguinte: até a reconstrução ficar concluída, tudo que vocês tocaram, tudo que vocês fizeram, estava imundo. Porque o peso da minha mão caía sobre vocês. Mesmo a construção, a reconstrução do templo, mesmo reconstruindo o templo, o povo estava com as mãos imundas. Até que o templo fosse reconstruído e a vontade do Senhor fosse feita. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que as coisas santas não têm o poder de tornar puras as coisas imundas, porque o versículo 12 fala: se alguém leva carne santa na orla ou na saia que o sacerdote usava, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Ele estava se referindo aqui às carnes que eram usadas nos sacrifícios no Antigo Testamento. E o Senhor está perguntando para os sacerdotes o seguinte: a carne que é santa, que está na orla da veste do sacerdote, se essa orla encosta em alguma coisa, isso fica santificado? O sacerdote diz corretamente: não. Porque a orla não tem poder de santificar as coisas. Ela está santificada pela carne, mas ela não tem poder para santificar as coisas. Então essa é a primeira coisa que o Senhor pergunta, essa é a primeira pergunta do Senhor. E aqui o ensino é de que a santidade não pode ser transmitida. Não se transmite saúde, não se transmite santidade. E em segundo lugar, no versículo 13, a segunda pergunta do Senhor é: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Ou seja, se você tocar em algo imundo e depois tocar em alguma outra coisa, isso vai ficar imundo. Então o que o Senhor está ensinando agora no versículo 14? Pecados contaminam, saúde não contamina. Pecados contaminam. E aqui a referência é lá em Números capítulo 19, os versículos 11 a 22, ou seja, as coisas imundas, elas têm o poder de contaminar as coisas santas. Então o que o Senhor está mostrando aqui no versículo 12 e 13? Santidade, pureza, não contamina. Mas agora, enfermidade, pecado, contamina. E é por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, Paulo disse: fugir de toda aparência do mal. Porque nós nascemos em pecado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. Terceiro lugar, esse texto nos ensina no versículo 14
que o povo de Israel estava imundo, porque o peso da mão de Deus recaía sobre eles. O culto que eles prestavam estava imundo, as obras que eles faziam estavam imundas, a reconstrução do templo estava imunda, tudo que eles tocavam, tudo que eles faziam estava contaminado, porque eles estavam em pecado. E quais são as lições então que nós tiramos desse texto até então? A primeira delas, irmãos, é que os pecados da congregação contaminam as ações da congregação. Uma igreja em pecado, tudo que ela fizer vai ser imundo aos olhos do Senhor. O culto dela vai ser inaceitável. A escola bíblica dominical dela será inaceitável. As ações missionárias serão inaceitáveis. As ações sociais serão imundas. Tudo que ela fizer não será visto com bons olhos pelo Senhor, porque ela está em pecado. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. A segunda é que pecados pessoais contaminam a congregação. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse lá para Apocalipse capítulo 3. Mas marca aí para a gente voltar depois no texto de Ageu. Apocalipse capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Olha o que Deus diz nesse texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e estar morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu gostaria que você vá para 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Veja que lá em Sardes, poucas pessoas não haviam se contaminado. Agora o que diz Paulo a Timóteo no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Há gente que parece crente, mas não é. E agora, vá para Mateus, capítulo 23, versículo 27. Mateus capítulo 23, versículo 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Os pecados pessoais contaminam a congregação. Quando há alguém vivendo em pecado na congregação, uma laranja podre vai contaminar todas as demais laranjas. Por isso que é imprescindível a confissão de pecados, o arrependimento, a mudança de vida. Por isso que é imprescindível a disciplina eclesiástica, porque a disciplina eclesiástica é uma forma de trazer a pureza no contexto da igreja.
E em terceiro lugar, nós aprendemos com esse texto também que os nossos pecados contaminam nossas ações também no âmbito social e familiar. Aqueles que estão em pecado verão que no seu trabalho, tudo que eles estão fazendo está impuro. Que em sua casa, tudo que estão fazendo está impuro. O relacionamento conjugal, a relação com os filhos, a administração da casa, tudo está debaixo da ira de Deus, porque pecados não confessados são assim, contaminam tudo aquilo que se faz. Seguindo o texto, volte lá para Ageu capítulo 2, agora os versículos 15 a 17. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Olha só, o Senhor está dizendo assim, olha o que está acontecendo desde o dia antes de vocês iniciarem a reconstrução do templo. Versículo 16. Antes daquele templo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que o Senhor está ensinando nos versículos 15 a 17 é que os nossos pecados atraem o castigo de Deus. A negligência na obra do Senhor atraiu o juízo de Deus sobre aquele povo. Eles deveriam ter retornado da Babilônia e reconstruído o templo, e não tinham feito isso. E porque não tinham feito isso, porque estavam vivendo cada um buscando os seus próprios interesses, o capítulo 1 diz, o Senhor fala para eles, enquanto vocês estão vivendo em casas luxuosas, o meu templo está em ruínas. Enquanto vocês estão fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enquanto vocês estão procurando promoção profissional, enquanto vocês estão cuidando dos próprios negócios, enquanto vocês estão preocupados com toda a ornamentação da casa de vocês, enquanto vocês estão preocupados em construir uma casa cada vez mais luxuosa, ter o carro cada vez mais novo, o que deveria ser feito não está sendo feito. A minha casa está em ruínas. Vocês estão cuidando cada um dos próprios negócios. E aí por isso que o Senhor diz, desde aquele dia, eu vos feri. Eu vos feri por causa do pecado de vocês. Marca mais uma vez sua Bíblia aí. Vai para Amós, capítulo 4. Amós capítulo 4, versículos 6 a 9, diz assim, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Perceba que por 3 vezes no texto a expressão é, vocês não se converteram. A ira estava sobre vocês, tudo estava dando errado, a colheita dava errado, a casa de vocês nada estava indo bem,
A família estava de mal a pior. Mas vocês não conseguiam enxergar que isso era por causa dos pecados não confessados. E vocês não se convertiam. Eu pesava a mão sobre vocês e vocês não conseguiam enxergar isso. Então vocês foram disciplinados. Amós é um profeta antes do cativeiro babilônico. Ageu é depois. E vejam como que a palavra é praticamente a mesma. 70 anos e o povo ainda não entendeu. Irmãos, pecados não confessados atraem o castigo de Deus. Às vezes você tem um pecado de estimação. Um pecado que você não quer abandonar de jeito nenhum. Ele é precioso demais para você. Ele é deleitoso demais. Ele é prazeroso demais. Se for para abrir mão desse pecado e viver de um outro jeito, você não quer. Mas saiba de uma coisa: pecados não confessados atraem o castigo de Deus. E lembre-se o que disse o autor da carta aos Hebreus: o castigo, a disciplina, sempre visa o bem-estar dos filhos. Sabe quem Deus não disciplina, não castiga, não exorta? Os ímpios. Você que é pai e mãe aqui, sai dando coça no filho dos outros, não é seu filho. A responsabilidade de cuidar dele é dos filhos, do pai e da mãe. Mas o seu filho, a sua filha, você exorta, você corrige, você disciplina, buscando o bem-estar. Lá em Hebreus o Senhor fala: eu disciplino os meus filhos para o bem-estar deles. Porque a disciplina sempre visa o arrependimento, a confissão e a consagração. Talvez você está reservando pecados que você não quer confessar, você não quer renunciar. E você talvez não está percebendo o quanto isso tem atraído a ira de Deus sobre a sua vida. Versículo 18 e 19. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Nesses 2 versículos, o Senhor está nos ensinando que a conversão atrai agora as bênçãos de Deus. Enquanto o pecado atrai a disciplina, o juízo, o castigo, a conversão, a obediência, a consagração atrai as bênçãos do Senhor. Nós devemos nos lembrar do que disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Busque em primeiro lugar aquilo que glorifica o nome do Senhor. 100 anos mais tarde, irmãos, o Senhor chama Malaquias para alertar o povo, porque eles estavam deixando de dizimar. E a negligência nos dízimos e ofertas estava atraindo o castigo de Deus sobre o povo. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que arrependimento e confissão devem ser acompanhados por consagração. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que confessam os seus pecados, devem então viver uma vida de obediência. Porque a partir do momento que você vive uma vida de obediência, você atrai as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Isso não é teologia da prosperidade. Nós estamos falando aqui de filhos, gente que não tem que fazer barganha com Deus.
Volto lá na ilustração de pais. Que pai aqui vai sair castigando o filho quando o filho é obediente? Filho obediente não precisa de correção. O que você faz com um filho obediente? Você elogia, né? Geralmente o pai fala: meu filho, que bom, que bonitinho que você está fazendo isso. Papai está feliz, mamãe está feliz. Filho obediente sempre vê o pai sorrindo para o lado dele. Agora, quando o pai está muito carrancudo, é porque ele não está andando de acordo com a vontade do pai. Então, irmãos, uma vida de obediência ao Senhor só vem depois de arrependimento e confissão. Primeiro você precisa confessar os seus pecados, primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados. E então, depois desse arrependimento e confissão, você vive de acordo com a vontade do Senhor. E o texto, no versículo 19, diz: a partir de hoje, a palavra do Senhor ao povo de Israel é o seguinte: como vocês terminaram a reconstrução do templo, a partir deste dia, eu não mais derramo a minha ira sobre vocês. Agora eu vou derramar a minha bênção, porque vocês fizeram exatamente o que eu exigi que fosse feito. Então, uma vida consagrada é uma vida que atrai as bênçãos do Senhor. Agora os versículos 20 a 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós temos uma profecia com uma aplicação imediata, mas um cumprimento que apontava para o futuro. Gerhard van Groningen, ele diz o seguinte, abre aspas: não pode haver dúvida na mente de ninguém de que houve revolta às sublevações no Império Persa quando Cambises cometeu suicídio e Dario I teve dificuldades para manter o Império unido e pacífico. A situação existente ajudou ao remanescente a compreender o que Ageu estava explicando. Mas não é verdade que Ageu estava realmente proclamando que os céus e a terra estavam sendo abalados por Yahvé e que tronos, reinos e forças militares estavam sendo subvertidos e exterminados. Ageu estava usando a linguagem apocalíptica. Ageu proclama a palavra de Yahvé para o futuro em termos das circunstâncias do presente. Fecha aspas. O que estava acontecendo naquele período apontava para o que iria acontecer. Quando nós vamos para Malaquias, ele diz do dia da ira do Senhor, o dia do Senhor. E ali é uma referência à vinda do Messias, que foi um dia de juízo. A vinda do Messias para Israel foi um dia de juízo. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus disse: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Os versículos 20 a 23 é uma palavra de Ageu para o povo, de que quem domina a história é o Senhor. Quem reina é o Senhor. Quem é aquele que faz com que governantes sejam levantados e sejam retirados do seu mandato é o Senhor. Que Ele é soberano, que Ele reina e que haverá um dia onde o descendente de Zorobabel viria para reinar pelos séculos dos séculos. Quando você vai para Mateus capítulo 1, versículo 12, você verá que Zorobabel estava naquela lista dos descendentes de Cristo. Quando ele fala aqui: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, não é necessariamente Zorobabel,
mas o descendente que viria de Zorobabel. Porque Zorobabel era da linhagem davídica, de onde viria o Messias. E ele usa servo, anel de selar e escolhi, que são 3 referências messiânicas para se referir a Jesus de Nazaré. Stanley Ellison afirma que há 2 elementos cristológicos em Ageu. O primeiro é a glória do templo, que veio de forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo. O segundo é a apresentação de Zorobabel como anel sinete, um símbolo da autoridade real do Messias. É uma promessa de que aquele povo que não estava fazendo as coisas do jeito certo, que era um povo estável, poderia esperar na vinda do Messias, que resolveria todos os problemas da nação e seria fiel até a morte, e assim resgataria o seu povo, porque ele nunca pecaria, ele nunca transgrediria nenhum mandamento da lei do Senhor. Ray Dunning diz que este fato é a reafirmação da esperança messiânica judaica de um libertador divino proveniente da casa de Davi. Então a gente percebe, irmãos, à luz do livro de Ageu, no capítulo 1 o Senhor exorta o povo. No capítulo 2 o Senhor transforma o coração do povo. E nos versículos finais, o Senhor dá para o povo esperança de restauração. Esperança de restauração. Deus não só coloca o dedo na ferida, mas Ele traz a cura para a ferida. O Senhor não só mostra o que está errado, Ele apresenta como pode resolver o que está errado. O Senhor não só é aquele que mostra a enfermidade, mas Ele apresenta a cura dessa enfermidade. E Ele termina a profecia em Ageu apontando para Cristo, a cura do homem, a cura do coração pecaminoso. E quais são as lições então que nós podemos tirar? A primeira delas, irmãos, é que Deus prometeu a vinda do Messias e Ele veio. Automaticamente, nós temos profecias referentes à segunda vinda. O que vai acontecer? Ele virá. Se Ele veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento, Ele virá cumprindo as profecias tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele virá em glória. Ele virá e destruirá os poderes deste mundo. Ele dará fim a essa história. Ele reinará pelos séculos dos séculos, em novos céus e nova terra, num lugar onde não há maldade, onde não há pecado, onde não há injustiça, onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde há uma vida plena e real nele. A certeza, irmãos, das bênçãos de Deus sobre nós, não depende da nossa obediência, mas depende dEle. Deus não cuida de você, Deus não te ama, Deus não sustenta a sua vida, a sua casa, Deus não te restaura, Deus não te purifica, Deus não te abençoa por causa de você. Não são os seus méritos. Você não tem nada para apresentar diante de Deus para, entre aspas, comprar as bênçãos de Deus. Porque conforme Paulo disse em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos todas essas bênçãos graças a Cristo. A nossa redenção, irmãos, é garantida graças à obra redentora de Cristo. A nossa santificação é garantida graças à obra redentora de Cristo. A nossa glorificação é garantida graças à obra redentora de Cristo. Então, irmãos, há perdão em Cristo Jesus. E eu quero me voltar para você que está aqui essa noite.
que talvez tem pecados escondidos que precisam ser confessados. Talvez você que está aqui essa noite, que tem deixado de fazer o que precisa ser feito, que tem vivido na contramão da vontade do Senhor. Há perdão em Cristo Jesus. Cristo pode perdoar qualquer pecado. O único pecado que Cristo não pode perdoar é o pecado de rejeitar o perdão, rejeitar o Evangelho, que é chamado nas Escrituras de blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que ele não perdoa. Rejeitar a possibilidade de ser salvo via Cristo. Agora, os outros, qualquer um que tiver aí na sua cabeça agora, ele pode perdoar. Ele perdoa, ele restaura e ele te consagra. Então o que você precisa fazer é se arrepender, é confessar os seus pecados diante do Senhor, e ele pode transformar a sua vida. E a palavra aqui para toda a igreja, principalmente a igreja aqui em Paú, nós voltamos no tema da série expositiva. Ânimo, igreja. Não olhe para trás. Não fique chorando leite derramado. Não fique estático no presente, lembrando das glórias do passado. Viva o que tem que ser vivido hoje, com alegria, com amor, com devoção. Não espere acontecer algo para fazer. Não espere que a igreja chegue num tempo onde você gostaria tanto que ela chegasse. Faça o que precisa ser feito. Viva do jeito que precisa ser vivido. Glorifica o Senhor com a sua vida. Pregue o Evangelho. Discipule. Viva o dia a dia da igreja. Tenha prazer de estar aqui na escola bíblica. Tenha prazer de estar aqui no culto. Tenha prazer de estar aqui no estudo bíblico. Tenha prazer de estar aqui na reunião de oração. Tenha prazer de sair por essas ruas pregando o Evangelho. Viva piedosamente em cada esquina dessa cidade. Glorifica o nome do Senhor. Ânimo. Olha para frente. Confessa os seus pecados e encontra a restauração em Cristo Jesus.